Gostaria hoje de compartilhar aqui com vocês uma coisa bem interessante de um livro escrito por um protestante bastante honesto, que é o pastor anglicano, o reverendo, Trevor Gavage Jaland, que se chama A Igreja e o Papado, que é um estudo histórico que ele fez das relações entre igreja e papado em várias leituras, E aí é bem interessante que no meio disso ele, através de sua perspectiva histórica dos estudos dele, resolve explicar, e eu acho que de maneira bastante correta, o dogma da infalibilidade papal. Ele tentou se defrontar com isso e expôs de uma maneira bastante interessante, que eu gostaria aqui de reproduzir para vocês. Sobre a infalibilidade papal. Supõe-se frequentemente que a infalibilidade deve significar a capacidade de dar uma resposta imediata, verdadeira a qualquer pergunta, da maneira de um oráculo. Daí a frase infalibilidade oracular. Mas tendo em conta o que já expus, podemos estar bastante confiantes de que, é mais certo que a seção mais extrema dos ultramontanistas tenha desejado, o significado simples do capítulo sobre o magistério papal exclui completamente qualquer coisa desse gênero. Ou seja, a doutrina da Igreja Católica não é que o Papa é um oráculo que a qualquer momento você vai consultar e ele vai te dar as verdades divinas. Não é assim. Aí ele segue. Assim, a crença na infalibilidade da Igreja parece corresponder a isso. É a convicção de que as interpretações a que foi dado o consenso da Igreja irão mediar corretamente o depósito original e, portanto, não podem ser enganadas. A essência dessa crença é que o consenso, do qual acabamos de falar, é uma garantia suficiente de que uma determinada interpretação ou expressão de doutrina corresponde à experiência contínua, ininterrupta e geral da sociedade viva, que é a própria Igreja Cristã. À primeira vista, parece que a Constituição do Vaticano nega a necessidade de tal consenso, afirmando que as decisões do Romano Pontífice desse tipo, as chamadas decisões ex cathedra, são irremediáveis por si mesmas, e não como consequência do consentimento da Igreja. Não pode haver dúvida de que essa frase pretendia excluir o ponto de vista de que as definições papais só adquiriram a sua finalidade se o consentimento subsequente da Igreja fosse dado. Por outro lado, teve-se o cuidado considerável, como já salientamos, de introduzir uma seção na parte anterior do mesmo capítulo, cujo objetivo era chamar a atenção para o fato de que os papas tinham sempre tido o hábito de verificar, através de conselhos ou outros métodos, a natureza da tradição da Igreja, antes de emitirem efetivamente uma decisão em seu nome sobre um ponto em questão. Se, como era verdade, Pio IX, quando estava prestes a proclamar a doutrina da Imaculada Conceição, tivesse tomado certas precauções para verificar a mente existente do episcopado católico romano, seria razoável esperar que os seus sucessores fizessem o mesmo. Então existe expectativa, na verdade, que não o Papa, através de um poder de oráculo, que ele vá lá e diga, o Papa vai, através de sua autoridade como líder da Igreja, angariar a informação acerca do que é a tradição contínua, e aí ele vai emitir essa opinião. Ou seja, a autoridade não vem da pessoa, a autoridade vem da verdadeira experiência da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo na Terra. Segue-se. Continuar a ser verdade que a dependência final da visão romana, ao emitir uma definição do consenso da Igreja, como juiz da consistência ou inconsistência de um dogma particular com o depósito original, ou paradoxos da revelação cristã, é conhecida em algum sentido mesmo na Constituição do Vaticano, e que por isso somos novamente remedidos para a condição prévia da infalibilidade da Igreja. Então tem aquela coisa, como ele está enxergando aí a doutrina da infalibilidade papal. Ele vê a doutrina da infalibilidade papal como consequência, na verdade, da infalibilidade da Igreja de maneira geral. Então, essa é uma distinção bem interessante de ser vista dentro da perspectiva de um protestante, por causa que é uma visão bastante honesta do que está acontecendo ali. Porque tem aquela coisa, os católicos são papólatras, os católicos acreditam que o Papa sempre está falando a verdade e não sabem explicar isso muito bem. Aí não é que a gente acredita que tudo que o Papa fala é verdade. O Papa vai falar verdades acerca das coisas em matéria de fé, em algumas matérias específicas, baseado no que se foi dito após uma longa tradição da experiência e da tradição da cristã, o que é um consectário da própria tradição da infalibilidade da Igreja.
Então, se Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, que ela seria infalível, da mesma forma, seu líder, ao emitir as opiniões sobre esses elementos que já estão na tradição, vai gozar dessa infalibilidade no seu falar, será guiado no Espírito Santo nessa infalibilidade. Espero que, apesar do tema ainda não ter exaurido, isso possa ter servido para vocês como introdução. Muito obrigado pela atenção. Se vocês gostaram desse pequeno vídeo, curtam, comentem, compartilhem e por aí vai. Até a próxima.